Muito bom estarmos reunidos essa noite, né, irmãos? Amém, obrigado. Bom estarmos aqui, presentes, para louvar e engrandecer o nosso Deus maravilhoso. Amém? Queria compartilhar com os irmãos hoje, queria começar lendo o texto de Romanos 8. Eu vou usar a NVI, Nova Versão Internacional. Obrigado. Romanos 8. A partir do versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? O que eu estava lendo nessa semana, meditando sobre esse texto, é muito interessante a forma como Paulo coloca aqui, de maneira bem clara, a separação daquilo que seria a vontade da carne e aquilo que é a vontade de Deus, né, do Espírito de Deus que nos guia. E o que eu estava pensando sobre isso é que muitas vezes, especificamente esse trecho aqui, né, que ele fala, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne. Então, muitas vezes, a gente não olha para as coisas, às vezes os desejos, as vontades que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta, com um olhar no sentido de, minha cabeça está voltada, minha cabeça está direcionada para esse tipo de coisa. Muitas vezes, graças a Deus, a gente tem a salvação, a gente tem a libertação dos nossos pecados, a misericórdia de Deus que nos alcança através do sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque nós temos esse acesso. Mas dificilmente, pelo menos, não sei vocês, eu muitas vezes li esse texto e não me atentei à relevância que se dá, a diferença que ele dá para as duas coisas. Como uma coisa não está totalmente separada da outra. Não tem como a gente dizer e falar que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que o Espírito de Deus nos guia, se a nossa mente ainda está voltado para as coisas da carne. Porque elas são necessariamente diferentes, né? O que no texto ele fala, vou voltar aqui, no versículo 7, ele fala assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, aqui, a gente vê muito claramente essa questão, que não dá, até dentro
da cultura de hoje, né? A gente vê muito dessas coisas de se exaltar o que são defeitos, né? A gente traz como se fosse virtude, né? Tipo, porque eu sou preguiçoso mesmo, né? Hashtag dia da preguiça, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente exalta muito, culturalmente falando, ceder às vontades ou desejos da nossa carne, do nosso corpo. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tanto é que eu destaquei aqui, que eu achei interessante, especificamente no texto de Romanos, nesse mesmo texto, né, Romanos 8, no versículo 13. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão. Então aqui Paulo está dando para a gente uma orientação muito clara. Ele na época estava dando para os romanos, mas isso se aplica a gente também. Uma orientação muito clara de que não é que a gente não vai ter vontades ou direcionamentos, culturalmente falando, e tanto mesmo do nosso dia a dia, que nos direcione a fazer uma coisa da carne. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar isso. A gente não vai chegar, brincadeira que a gente sempre faz, né? Não vai chegar na igreja aqui flutuando, com a areola aqui brilhando. Não é assim. A gente tem as nossas dificuldades e tem coisas que a gente precisa e vai lutar diariamente contra. Mas é justamente isso. A gente precisa matar as práticas do corpo. E o que eu queria ver com vocês agora, que seriam essas práticas? O que a gente precisa matar dentro desse entendimento de que a gente não pode ter a mente voltada para as coisas da carne? Aí eu queria ir lá com os irmãos em Gálatas 5. A partir do versículo 13. Gálatas 5:13. Diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o teu próximo como ama a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitas vezes a gente lê esse texto, aqui a gente vê claramente a mesma orientação, no sentido do que a gente tem as vontades e os desejos da carne, e a gente não pode ceder para eles, a gente precisa lutar com eles, a gente precisa matar eles diariamente. Por quê? Porque os desejos da carne são contrários àquilo que o Espírito nos ensina e àquilo que o Espírito nos guia. Então é uma luta constante, mas eu várias vezes, lendo esse texto, a gente vai olhar aqui o que ele coloca aqui como as obras da carne. Né? Ele fala imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu não sei vocês, a maioria das vezes que eu li esse texto, a minha reação muitas vezes foi: legal,
eu estou bem, então. Que eu vejo essas coisas todas, consigo marcar um monte de coisa que não tem nenhum problema. E é fácil a gente olhar esse texto, fazer essa análise assim, e falar, beleza, então estou bem. Ele falou, Paulo deu essa orientação para os Gálatas, mas eu preciso me submeter à vontade do Espírito, sim, mas essa bronca aqui um pouco mais pesada, às vezes não é necessariamente para mim, né? E uma das coisas que eu tenho pensado bastante, que Deus tem me cobrado muito, me dado bastante peteleco na orelha, é que a gente não pode querer se julgar justo pelas nossas próprias obras. A gente pode falar, por exemplo, que, olha, eu contribuo com a colheita aqui da igreja, né? Eu não sou egoísta, né? O egoísmo é uma das coisas que estão listadas aqui. Então, eu contribuo com a colheita da igreja, então eu não sou egoísta. Olha, eu não fico batendo boca com ninguém, né? Então eu não me iro também. Eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, né? Nem personagem da Marvel ou qualquer outra coisa que se tenha, um boneco, eu não tenho. Então, não sou idólatra. A gente pensa nessas coisas, não, beleza, eu não tenho esse problema em específico, eu não tenho esse nível de dificuldade. Mas quando Paulo está falando sobre sermos guiados pelo Espírito, ele não está falando só do cumprimento da lei. Até porque, no verso 18, ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo para a gente neste ponto? Aí eu queria voltar com vocês lá em Mateus, no Sermão do Monte. Mateus 5, a partir do 17. Mateus 5, a partir do 17. Diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a não fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e ao juiz, ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, até aqui. Então, aqui a gente vê, aí voltando lá para Gálatas, a gente vê
uma aplicação direta daquilo que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. Nós não estamos presos, necessariamente, ao cumprimento de toda a lei que a gente vê lá no Pentateuco e no Antigo Testamento. Nós não estamos presos a isso. Porém, entretanto, contudo, todavia, o peso da graça, a misericórdia de Deus faz com que a gente precise ser completamente, como Paulo falou, guiado pelo Espírito. Ou seja, o nosso coração, enquanto a lei dizia, basta não adulterar, o que o Espírito nos diz é, você não pode nem desejar outra mulher, ou outra pessoa. Enquanto na lei se diz, você não pode matar, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a graça nos ensina, você não pode nem desejar chamar seu irmão de louco. Então, a graça de Deus, por que isso é importante? Não é só a gente ter o cumprimento e os nossos próprios olhos nos dizendo, nós somos justos, nós somos certos, nós não erramos, nós não temos problemas com ninguém, não brigamos, estamos no caminho rumo à salvação. É claro, eu dou graças a Deus pela nossa congregação, porque a gente tem uma ênfase muito clara de que a nossa salvação é só por meio de Jesus. Então, graças a Deus, acredito que ninguém aqui tem dúvida no sentido de não, preciso fazer essas obras, preciso dar oferta para os pobres para poder ganhar meu caminho para o céu. Graças a Deus, nenhum de nós tem esse problema de pensar isso. A salvação vem através só de Jesus. Amém? Mas, como até foi pregado com a Jéssica no domingo, muitas vezes a gente pensa no interior só no sentido de, eu preciso estar bem, estar alinhado com Deus. Não, no meu dia a dia eu oro com Deus e está tudo certo. A gente precisa de um testemunho, ou seja, o exterior ele precisa brilhar e refletir a glória de Deus. Mas para o interior brilhar, a gente precisa se encher. Se encher do quê? Do Espírito de Deus. Se nós queremos ser guiados por Deus, todos os dias, para matar os desejos da carne, para matar a nossa carne, para aprender o que é realmente não chamar o irmão de louco, para aprender o que é não ludibriar alguém para ganhar um favor nosso, para, de fato, viver a lei que Jesus nos ensinou a cumprir, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se é esse o nosso desejo, então nós precisamos ser cheios do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, nossos olhos, eles passam a ser completamente voltados para as coisas que o Espírito quer nos levar, para onde o Espírito quer nos guiar. Então, queria voltar com os irmãos lá em Gálatas 5. Só que dessa vez, a partir do 22. Então, a gente tem toda essa questão das obras, a gente falou das obras da carne, das dificuldades e dos desejos que nos levam para a morte, para essas obras que levam para a morte. Mas o que nós, quando nós falamos, eu vou me encher então do Espírito, eu entendi, eu preciso me encher do Espírito de Deus, eu vou ler a palavra, vou meditar, mas como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Qual que é o resultado que me diz, não, eu estou sendo cheio do Espírito? Aí ele diz aqui em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então,
a gente tem bem claramente essa resposta de como que eu quero ser cheio, eu vou buscar para ser cheio. Essas são as coisas que eu espero ver como resultado da minha busca, de estar sendo guiado pelo Espírito. E aí, para a gente finalizar, vou estar lá em Romanos 8. Que nós não buscamos e não vivemos nesse mundo, irmãos, porque sim, só. A gente não fala, não, a gente precisa lutar contra os desejos da carne. Por quê? Porque sim. O ser guiado pelo Espírito, o ser cheio do Espírito, é a gente poder, finalmente, ter a presença de Deus conosco. É a gente poder... O caminho que Jesus abriu, ele nos permite que nós possamos ter comunhão novamente com Cristo. Nós deixamos de ser inimigos de Deus para podermos então sermos chamados filhos de Deus. Mas nós não podemos ser filhos e depois pedir, falar, Pai, me dá a recompensa que eu vou lá gastar no mundo. Isso é continuar com os olhos voltados para as coisas da carne, com a mentalidade da carne. Mas se nós queremos ser abraçados pelo Pai, não só abraçados no sentido de, eu quero sentir um quentinho no coração, mas abraçados a ponto de estarmos rodeados da presença e da glória de Deus, do amor de Deus, do seu poder transformador. Como nós fazemos isso? Estando cheios do Espírito de Deus. E Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-o pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, pois o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Sermos cheios do Espírito é nós termos essa certeza, essa convicção de que não tem nada, absolutamente nada que pode nos separar de Deus.
Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos justos, não é porque nós somos bonitos, charmosos, nada do tipo. É porque o Senhor nos faz seus filhos. O Espírito de Deus, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, Ele intercede por nós. Nós estamos na fraqueza, Ele vem e nos fortalece. Ele nos dá força para continuarmos a matar a nossa carne todos os dias. Assim podemos estar próximos e descansar completamente em Deus. Amém?